Olá para você que segue os vídeos desse canal, tá tudo bem com você? Tá tudo beleza comigo também. E nesta 10ª parte sobre os comentários de gravitação, falando sobre um dos assuntos que os alunos sempre me cobram para explicar, a respeito de buracos negros. A proposição inicial a respeito de buracos negros, para que comecemos os nossos estudos, é que quando uma estrela massiva colapsa, formando um buraco negro, não há mudança no campo gravitacional em qualquer ponto além do raio original da estrela. Dois processos principais acontecem continuamente em estrelas como o nosso Sol. O primeiro processo é um processo gravitacional que tende a esmagar ou comprimir todo o material da estrela na direção do seu centro. O segundo processo é o processo de fusão nuclear, que consiste de reações semelhantes àquelas que ocorrem em uma bomba de hidrogênio e tende a soprar, a expelir o material solar para fora da estrela. Pois bem, quando os processos de gravitação e de fusão termonuclear se equilibram, ou seja, quando há um equilíbrio entre o processo gravitacional que empurra a matéria estelar para dentro da estrela e o processo de fusão nuclear que expele material para fora, o resultado é uma estrela que tem um determinado tamanho. O tamanho da estrela vai ser o resultado de uma espécie de cabo de guerra entre os processos de fusão nuclear e o processo de contração gravitacional. Portanto, aqui nessa figura você tem uma representação bem legal do que eu quero dizer com esse processo de cabo de guerra. Em branco, representando aqui por essas setas, você tem o processo de fusão nuclear, ok? É o processo que vai tentar expelir, jogar para fora o material que é fundido através de muita energia no interior da estrela. Devido à sua grande massa, a estrela ela vai sofrer um processo de contração gravitacional, representado por essas setas em preto, ok? Um equilíbrio entre o processo de fusão e o processo de contração gravitacional dá à estrela um tamanho conhecido e um certo equilíbrio, ok? Se não há equilíbrio entre o processo de fusão e o de contração gravitacional, a estrela pode entrar em colapso. Falando ainda sobre a formação dos buracos negros, se a taxa de fusão aumentar, a estrela vai ficar mais quente e vai aumentar o seu tamanho. Por outro lado, se a taxa de fusão nuclear diminuir, a estrela pode ficar muito fria e ficar cada vez menor. Quando o Sol fica sem combustível de fusão, e o principal combustível do nosso Sol no atual momento é o hidrogênio, o processo de contração gravitacional irá dominar e o Sol ele vai começar a desmoronar, ou, uma palavra mais apropriada, é colapsar. Bom, para o nosso Sol, esse colapso ele inflamará as cinzas nucleares de fusão do hélio, que é um elemento químico um pouco mais complexo do que o hidrogênio. E esse hélio irá se fundir com o tempo em carbono, que é um elemento ainda mais complexo e mais pesado. Durante esse processo de fusão, o Sol ele se expandirá, ou seja, aumentará de tamanho, para se tornar um tipo de estrela conhecido como gigante vermelha. Ou seja, se tornar uma gigante vermelha é um processo que o nosso Sol vai passar devido a um aumento do seu processo de fusão nuclear, porque ele está produzindo elementos químicos cada vez mais complexos e para poder fazer a fusão desses elementos se exige cada vez mais energia. Quando o hélio está todo queimado, a gigante vermelha vai entrar em colapso. Ele não emitirá nem luz e nem calor. Será então um tipo de estrela chamada de anã negra, como existe milhares de outras anãs negras conhecidas no nosso universo observável. Para uma estrela que é pelo menos 2 ou 3 vezes mais massivo do que o nosso Sol,
Uma vez que a chama da fusão termonuclear é extinta, o colapso gravitacional toma conta, e isso não para, ou seja, o colapso gravitacional vai ser um processo contínuo que ocorre dentro da estrela. A estrela colapsa sobre si mesma e os átomos que compõem a estrela vão se agrupar em si mesmos até não haver espaços vazios. Então, decorre desse contínuo agrupamento, dessa sobreposição desses átomos, que a densidade da estrela ela vai aumentando. A densidade vai se tornando infinita perto desses buracos negros. E ocorre, como consequência, que nem a luz consegue escapar desses buracos negros. Aqui a gente tem uma figura que representa esquematicamente um buraco negro no tecido do espaço e do tempo. Comentando agora a respeito do campo gravitacional perto dos buracos negros. Um buraco negro ele não é mais massivo do que a estrela que entrou em colapso, ou seja, a estrela que deu origem a ele. O campo gravitacional perto do buraco negro ele pode ser enorme, mas o campo além do raio original da estrela não é diferente do que era antes ou depois da estrela ter entrado em colapso. Portanto, o campo gravitacional no buraco negro ele é enorme próximo do buraco negro, mas não é diferente nem antes e nem depois da estrela ter entrado em colapso em regiões mais distantes. Se a quantidade de massa não muda, portanto, não há mudança do campo gravitacional em nenhum ponto além dessa distância. Aqui com imagens, essa fala vai se tornar mais claro. A força exercida pelo campo gravitacional perto de uma estrela gigante que colapsa para se formar um buraco negro é a mesma antes do colapso, representado aqui na esquerda, e depois do colapso, representado aqui na direita. Portanto, vamos supor uma estrela conhecida que é representada por uma massa m. Se você considera uma certa distância em relação ao centro dessa estrela, em um determinado ponto, aqui indicado por x, você vai ter um campo gravitacional relativamente grande, indicado por constante gravitacional que multiplica a massa da estrela dividido pela distância ao quadrado. Bom, vamos supor que essa estrela vai entrar em colapso, e aí, bilhões e bilhões de anos depois, essa estrela se tornou um buraco negro, ok? Esse buraco negro ele vai ter a mesma massa que a estrela que deu origem a ele antes de entrar em colapso. Se você pegar em relação ao centro de massa desse buraco negro a mesma distância em relação ao centro de massa, essa distância aqui representada por esse ponto aqui em x, o campo gravitacional ainda continua sendo a constante gravitacional que multiplica a massa desse buraco negro, que é a mesma da estrela anteriormente, dividido pela distância ao quadrado. Então, a grandes distâncias não tem diferença entre o campo gravitacional, considerando o mesmo ponto, nem antes nem depois do processo de evolução da estrela para um buraco negro. Aqui nesta outra imagem está representando uma estrela, ok? Vamos supor que uma pessoa indestrutível pudesse ficar em pé sobre a estrela, ok? E que ela estaria submetida aqui a uma força de 10.000 newtons. Se acontecer do raio dessa estrela diminuir pela metade, a pessoa ela passa a ficar submetida a uma força 4 vezes maior. A gravidade nesse planeta vai mudar, ok? Porque nesse colapso você tem aqui uma mudança da gravidade na superfície da estrela. O campo gravitacional em torno de um buraco negro é geralmente representado como uma superfície bidimensional deformada, ou seja, o tecido do espaço e tempo ele é deformado pela presença de um buraco negro. E isso daqui parece um redemoinho daqueles que se formam no tanque. Bom, acontece que o buraco negro, por ele ter uma densidade infinita, ok? Esse tecido ele fica deformado, ele não fica mais reto, ok? E qualquer objeto
inclusive a luz, nas imediações de um campo gravitacional muito intenso, pode ser atraído para dentro do buraco negro, ok? Outra possibilidade que existem para a interpretação dos buracos negros são os buracos de minhoca, ok? Embora seja mera especulação e não haja comprovação científica disso, ok? Os buracos de minhoca, eles são estruturas que fazem a ligação entre uma parte do universo e outra. Continuando os comentários, os astronautas poderiam entrar nas margens dessa singularidade, ou seja, do buraco negro, e com uma nave espacial poderosa o suficiente ainda poderiam escapar. Agora, depois de certa distância, no entanto, eles não poderiam escapar e eles desapareceriam do universo observável. Bom, o que poderia acontecer se determinada matéria ou determinada pessoa fosse engolida, tragada por buraco negro? Bom, o que dá para garantir até o momento é que sobrariam apenas 3 coisas, que é o momento angular, a carga elétrica e a massa. Essas 3 coisas sobrariam. Agora, seguramente, tudo se faria em pedaços. O que está sendo dito na imagem aqui, que seguramente eu já devo ter dito antes, ao contrário do que as histórias sobre buracos negros contam, eles não são tão agressivos e não tentam engolir inocentes à distância. Seus campos gravitacionais não são tão fortes, não são mais fortes que os campos gravitacionais sobre a estrela antes do seu colapso, exceto em distâncias menores do que o seu raio original. Os buracos negros não devem preocupar os futuros astronautas, a menos que eles cheguem muito perto desses buracos. Falando agora sobre os efeitos dos buracos negros, embora eles não possam ser vistos, os seus efeitos eles podem ser vistos. Muitas estrelas no céu elas são binárias, ou seja, são 2 estrelas, uma ao lado da outra, oscilando juntas, ok? Então, você teria uma estrela e outra estrela relativamente próxima, e essas estrelas elas estão girando juntas, como se fosse uma valsa. Bom, às vezes apenas uma estrela de um par binário é visto. Então essas 2 estrelas vistas de muito, muito, muito longe, né, a milhões e milhões de anos-luz, essas 2 fontes de energia ou de luz, elas vão ser vistas como sendo uma coisa só. A matéria flui dessa estrela visível em direção a uma companheira invisível, emitindo raio-x enquanto acelera em direção ao buraco negro. Então, dessas estrelas binárias, se uma for muito massiva, uma delas pode ser um buraco negro. E aí você tem uma estrela girando, ok? Enquanto o buraco negro vai engolindo toda a matéria da outra estrela. Perto dos centros da maioria das galáxias, existem centros de força imensamente massivos, ainda que muito pequenos, que fazem com que as estrelas próximas a eles se movam rapidamente em órbitas estreitas. Esses buracos negros são mais massivos do que 1 milhão dos nossos sóis. Finalizando a discussão a respeito de buracos negros até aqui, deixo uma pergunta para que você reflita toda essa discussão. Essa pergunta é: o que acontece com o campo gravitacional de uma estrela que entrou em colapso, se tornando um buraco negro? Se você prestou atenção, vai ser bem fácil de responder. Bom, eu espero que você tenha gostado dos comentários até aqui. Falta apenas mais um vídeo para encerrarmos os nossos comentários sobre gravitação. Quero agradecer a sua paciência e a sua atenção e seguramente a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!